No vídeo de hoje, vamos descrever a equação de Bernoulli a partir do balanço integral de energia. A equação de Bernoulli é uma importante equação da mecânica dos fluidos. A equação de Bernoulli é uma forma de balanço de energia mecânica. Algumas considerações importantes restringem a aplicação desta equação, que é válida para um escoamento no regime estacionário, um escoamento incompressível, para um fluido ideal, isotérmico, sem troca térmica ou variação de energia interna. Vamos obter a equação de Bernoulli a partir do balanço integral de energia aplicada a um volume de controle fixo. A forma do balanço integral de energia para estas condições é simplificada e escrito conforme esta equação. Precisamos abrir o termo da taxa de trabalho devido à força de contato. Recordem a definição do tensor tensão, que é decomposto na parcela devido à força normal e a parcela devido à força tangencial. Em um fluido ideal, temos o escoamento sem atrito. O atrito no escoamento de fluidos pode ser descrito como a resistência ao escoamento. Desta forma, em um escoamento sem atrito, a viscosidade é nula. Portanto, a tensão de cisalhamento também é nula e o tensor tensão é simplificado e dado apenas pela contribuição da pressão. Vamos agora substituir esta informação no balanço. Temos então o balanço integral de energia descrito desta seguinte forma. Observe o produto escalar dado pelo cálculo do trabalho devido à pressão. Podemos escrever esta operação de uma forma mais conveniente, dada pelo produto da pressão, pelo produto escalar da velocidade com a normal externa. Observe ainda que este é um termo semelhante à integral do lado esquerdo da equação. Assim, podemos manipular o balanço e escrever todos os termos que multiplicam o produto escalar da velocidade com a normal externa em uma única integral. Note agora que temos uma integral em área do lado esquerdo do balanço e uma integral em volume do lado direito do balanço. Vamos transformar a integral em volume do cálculo do trabalho devido à força da gravidade em uma integral de superfície. Porém, precisamos antes manipular o cálculo do trabalho devido à força de campo e reescrever este termo de uma forma mais conveniente. Para isso, precisamos olhar para a definição do vetor gravidade. Observe que podemos escrever a definição típica do vetor gravidade, orientada no negativo em relação ao eixo z, como menos o gradiente de Gz, onde g é a constante da aceleração local da gravidade e z o eixo de coordenadas. Note que se fizermos a operação do gradiente da função Gz, obtemos a definição do vetor da gravidade. Precisamos agora substituir a definição do vetor gravidade pelo gradiente de menos Gz no cálculo do trabalho devido à força de campo. Note que será necessário realizar uma manipulação na operação do produto escalar. Para que a demonstração fique mais clara, vamos começar decompondo a operação do divergente de Gz vezes ρv. Esta operação pode ser decomposta em dois termos. O primeiro, dado pelo produto de Gz vezes o divergente de ρv, mais o gradiente de Gz, produto escalar com ρv.
Recordem agora a equação da continuidade. Notem que o termo do divergente de ρv é igual a menos a derivada parcial de ρ no tempo, que no regime estacionário é nulo. Podemos agora substituir a definição do vetor gravidade na definição do gradiente de Gz. Note que, como a massa específica é constante, podemos escrever a operação como menos o produto escalar do gradiente de Gz em relação a ρv. Observe que este é o termo 1 que encontramos na operação anterior. Substituindo o termo 1 no balanço integral, temos o lado direito da equação. Podemos agora utilizar o teorema da divergência para transformar esta integral de volume em uma integral de área. Recordem a definição do teorema da divergência e note que o vetor A é dado pelo produto de gz-ρ pelo vetor velocidade v. Assim, temos por fim o lado direito da equação, dado por uma integral na superfície de controle. Podemos agora manipular os termos e escrever uma única integral em superfície, dada pelo produto de ρ vezes meio de v ao quadrado, que é o termo referente à energia cinética, mais P sobre ρ, que é o termo de trabalho devido à força de pressão, mais Gz, que é o termo de trabalho devido à força de campo. Tudo isso multiplicado por V escalar n, cuja integração vai resultar num fluxo volumétrico, que multiplicado por ρ, fluxo mássico. Vamos agora aplicar a equação de balanço a um volume de controle fixo de uma seção de escoamento de um tubo qualquer, conforme mostra a figura. A área da entrada A1 tem pressão e velocidades uniformes P1 e V1, respectivamente. A área de saída A2 tem pressão e velocidades também uniformes P2 e V2. As demais fronteiras são paredes de velocidade nula. Assim, o balanço integral precisa ser feito apenas nas fronteiras de entrada e saída. Recorde que o resultado da integração do termo dado pelo produto escalar de Vn é o fluxo volumétrico Q e que a massa específica ρ é constante. Temos, então, um balanço dado pela diferença entre os termos de energia da saída menos a energia na entrada. A equação pode ainda ser simplificada e descrita desta seguinte forma. Vamos analisar esta equação. Esta equação descreve uma conservação de energia, ou seja, a diferença entre a energia total na saída e a energia total na entrada é nula. E, portanto, a quantidade de energia se conserva. Podemos escrever a equação também desta seguinte forma: apenas dada pelo somatório das energias, sendo igual a uma constante. Note que os termos desta equação possuem dimensão de comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, que nada mais é do que energia por massa.
Se dividirmos os termos da equação por g, temos a equação na dimensão de comprimento, que é energia por peso, também conhecido como carga. Chegamos, por fim, à equação de Bernoulli, a partir do balanço integral de energia, onde o primeiro termo é a energia cinética do escoamento, o segundo é o trabalho devido à pressão e o último é o trabalho devido à força da gravidade. Lembre que a equação se aplica a escoamentos no regime estacionário, de fluido incompressível, ideal e sem troca térmica. Podemos aplicar esta equação entre duas fronteiras de propriedades uniformes. Existem outras formas de deduzir a equação de Bernoulli. Uma delas é realizando a integração ao longo de uma linha de corrente. Desta forma, podemos também aplicar o conceito da equação de Bernoulli ao longo de uma linha de corrente entre um ponto 1 e 2. Até o nosso próximo vídeo.